Olá pessoal, tudo bem? Mais um momento nosso aqui do português e na aula de hoje, né? Eu vou proceder com vocês ao estudo da nossa análise sintática, né? E a parte da análise sintática é uma parte bem, né, exigida em concurso público e eu quero conversar com vocês hoje, tranquilamente, na nossa aula de hoje. Eu vou ver com vocês, então, os tipos de sujeito, os termos da oração. Mas antes, né, antes de eu começar já diretamente aos tipos de sujeito, eu vou até mostrar aqui para vocês a nossa telinha, tá? Olha, ó, análise sintática, tipos de sujeito. Porém, antes de eu entrar aqui, para nós entendermos esse termo, até o nome já diz tudo, né? Esse termo essencial da oração, que é o sujeito. Antes eu quero fazer para vocês aqui na lousa uma sinopse. O que é análise sintática? Professor, o que está dentro disto aqui, né? O que eu vou estudar? Veja bem, no momento aqui, nós vamos conhecer a análise sintática dos termos, porque a análise sintática, ela é, vamos dizer assim, ela é a fatia, digamos, maior e a fatia mais complexa, né? É maior, é mais complexa e mais importante, né, para aquilo a que nós visamos aqui, que é concurso público, né? Então você tem a análise sintática dos termos da oração, que é o que eu vou passar aqui agora para vocês, um dos termos, né? Depois vocês têm a análise sintática do período, né? Período composto, as orações coordenadas, as orações subordinadas. Depois a análise sintática, nós já vimos, de regência, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, tudo isso é sintaxe. Sintaxe de concordância, sintaxe de regência. E outra coisa, e a pontuação, né, pessoal? Para você dominar de vez pontuação, inclusive e especificamente vírgula, você tem que dominar os termos da oração e as orações coordenadas e subordinadas, porque a parte de vírgula, ela envolve todo esse complexo sintático da nossa língua, ok? Mas eu vou colocar então aqui para vocês hoje, vamos saber aqui neste nosso encontro, né, com o português aqui, a análise sintática. Então nós vamos entender que a análise sintática dos termos, aqui pessoal, ó, termos da oração. Então, se você chegar para mim e disser, professor, eu vou estudar análise sintática, eu vou fazer no mínimo 2 perguntas para você. Análise sintática geral, né, ampla, ou que parte da análise sintática, né? Você vai estudar os termos da oração, você vai estudar as orações, a sintaxe do período, as orações coordenadas e subordinadas, sintaxe de regência, sintaxe de concordância, até sintaxe de colocação. A colocação pronominal, ela também envolve a parte de sintaxe. Enfim, é um campo meio vasto. Então, nós, no momento, vamos estudar termos da oração. Análise sintática, termos da oração. Eu vou abrir aqui uma chave primeiro para vocês. Eu quero deixar registrado já nesta aula, meio que até um tutorial, né? Olha, o que eu vou ver de termos da oração? Então, os termos da oração, eles são subdivididos assim, gente, ó. Existem os termos essenciais, né, que são 2. E nós vamos hoje bater um papo de um dos 2. Aí na aula seguinte, nós vamos conhecer os tipos de predicado, né, que aí é outro termo essencial da oração. Depois os termos integrantes. Alguns eu vou mostrar para vocês aqui que vocês já viram comigo. Eu sei que vocês já conhecem objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal lá na regência nominal. Então nós já vimos um monte aqui de termos da oração. Mas é interessante esse estudo por 2 grandes motivos. Por ser, primeiro, um estudo complexo.
Segundo, porque você vai corroborar, você vai confirmar alguns itens que você já viu. Olha, eu já estudei isso aqui, sim. Se você estudou lá vozes verbais, você passou por agente da passiva, que é um dos termos da oração. Você passou por objeto direto, que virou sujeito paciente na voz passiva. É também um dos termos da oração, né? Você também já viu aqui o objeto indireto, né? Para estudar a partícula C, ela sendo o índice de indeterminação do sujeito e ela sendo pronome apassivador, você teve que saber o que é VTD, o que é VTI, ok? Complemento nominal, lá na regência verbal, né? Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de altura, É um complemento nominal. Aqui o complemento nominal, ele está onde? Ele está lá na regência nominal e é um dos termos da nossa oração aqui. Olha só, então aqui, para quem vem fazendo um estudo de uma forma, com uma certa sisudez, de uma forma séria, vai perceber que na análise sintática a situação vai ficar mais compreensível, né? É assim que se estuda português. Você tem que ir amarrando, né, essas linhas, já dando aí os seus nós, certinho, os seus laços aí, porque depois você acaba tendo esse domínio, que também não deixa de ser um raciocínio, ok? Então, termos essenciais, eu vou marcar aqui, depois eu volto lá, porque são dois, vou deixar assim e assim, né? Termos integrantes, né? Olha lá. Termos integrantes da oração, vocês vão conhecer comigo aqui. Bom, aqui nos termos integrantes, vocês vão recordar, vão rever quase todos eles, né? Então, eu vou deixar aqui que são os complementos verbais, complemento nominal e também o agente da passiva. Olha só, são termos que já vimos. Agora, nós estamos estudando estes termos aqui dentro do habitat deles, né? Ou seja, eles são subtítulos dos termos da oração, que é um dos itens da nossa análise sintática. Bom, depois, os termos acessórios, como o próprio nome diz, né? Termos acessórios. São aqueles termos que não têm grande importância no sentido de você compreender a mensagem até sem eles, né? Então eu tenho aqui né? Eu tenho aqui dois, porque são os adjuntos, adnominais e adverbiais. Adjunto adverbial, no decorrer do curso, vocês também viram aqui comigo, né? É o advérbio de tempo, de negação, né? De intensidade, de dúvida. Estes advérbios, aqui do ponto de vista sintático, eles são termos da oração, e ele é um dos termos acessórios da oração, né? Então você tem adjunto adverbial. E o aposto, né, que nós vamos também estudar isso, eu já tenho material à frente aí, para nós entendermos isso aqui um a um, e vocês vão ter aí em mão esse material em PowerPoint, né, com todo o carinho aí nosso, eu estou sempre passando para vocês. E o último, sozinho, né, ele é independente, sozinho, independente, olha lá, né, termo da oração conhecido como independente, é um só, que também eu sei que vocês já sabem, é o vocativo, né? O chamamento, quando você evoca alguma coisa, alguém, ó meu Deus, mãe, né? Fulano, fulana, quando você faz aí o chamamento. E, logicamente, o vocativo, ele é totalmente desligado, é chamado de independente, porque ele não tem uma amarração, vamos dizer assim, sintática, ele não tem uma função sintática entre os outros, ele é à parte, já diferente dos essenciais aos acessórios, todos aqui estão ligados, um ligado ao outro, enfim. Então você tem realmente aí uma dependência entre eles aqui, como se fosse uma teia, né? Uma teia aí, né? Então tudo ali ligado, não há como. Independente, sozinho,
vocativo. Agora eu vou colocar todos para vocês, depois que vocês tiverem a nossa tabela de termos da oração, né? Quem são esses termos? É interessante saber da legenda, para vocês saberem, olha, o que o professor está passando, o que é aposto, onde que eu acho aqui a adjunta de nominal, o que é isso? Né? Um objeto direto, um agente da passiva. Então, é interessante sim que saibamos onde estamos nos nossos estudos, inclusive agora, em se tratando de análise sintática, ok? Então, vamos verificar aqui. Termos essenciais. Sujeito. Olha, pessoal, aqui dentro, né, que é a nossa aula de hoje, ela versar-se-á voltado aos tipos de sujeito. Então, você vai ter ali sujeito determinado, indeterminado, inexistente, quando que é isso, e quando que fica assim, quando que não é. Toda a estrutura do sujeito. Então, cada um tem o seu universo. Aqui eu vou apenas, como eu disse, né, e meio que um menu, vamos dizer assim, né? Então, um tutorial. Então, eu estou aqui apenas colocando para direcionar. É uma tabela sinóptica, é uma sinopse de todo o estudo de termo da oração, né? Então, legalzinho, sem problema. Olha, agora eu sei onde eu estou. Você está estudando sujeito? Sim. Então, você está estudando o quê? Um dos termos essenciais da oração, tá? Predicado. Nós vamos ver que são 3 também, né? Predicado verbal, nominal e verbo nominal, vamos saber todos eles. Aliás, ao estudarmos predicado, nós vamos estudar aqui predicação verbal. Eu já falei no curso para vocês. Por que predicação verbal? Verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, de ligação. Então, vai estudar predicação verbal e depois vamos entrar em predicado, porque para estudar predicado, você tem que saber a predicação verbal. Professor, o que é predicação verbal? É estudar o verbo na análise sintática. O que é estudar o verbo na análise sintática? Vamos lá. Você, quando estuda verbo, tempo, indicativo, modo, e presente, passado, futuro, subjuntivo, imperativo, isso é morfologia, né? Estudar ali, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, passado, futuro, isso é morfologia. Agora, quando você diz, olha, este verbo aqui, professor, ele é transitivo direto, você fez análise sintática do verbo, né? Então, predicação verbal é um estudo de análise sintática dos verbos da língua portuguesa. Transitivo indireto, transitivo direto, ou seja, transitividade e intransitividade verbal são estudadas dentro da análise sintática ao estudar predicado. Legal? É muito interessante saber disso, entender isso, porque se depara com uma questão, não sabe do conteúdo, olha, mas isso aqui está em que parte da gramática? Fica mais irritado ainda, porque não sabe a parte, não sabe como procurar, e é irritante mesmo você querer saber uma coisa e ali para o momento e você não tem um direcionamento daquilo, né? Certinho? Então, predicado e o sujeito são os 2 termos essenciais da oração. Integrante, né? Vamos lá. São os complementos verbais. Professor, quem são os complementos verbais? São 2. Vocês conhecem tranquilamente, né? O objeto direto e objeto indireto, né? Eles completam quem? Acabei de falar aqui da predicação verbal. Eles completam verbos transitivos, direto e indireto. Ele gosta de quê? De quem? Ele gosta de viajar. De viajar, objeto indireto do verbo gostar. Ele ama quem? Ele ama os filhos, objeto direto, um complemento verbal do verbo amar. Então, complementos verbais são 2. Aquele que vem sem preposição, objeto direto, sem preposição, e aquele que vem com preposição,
objeto indireto. Por isso que é aqui no plural, porque você tem uma subdivisão. Você tem aquele que vem com e aquele que vem sem preposição. Pela pergunta, quem ama, ama o quê? Ama quem? Ama alguma coisa. Então a pergunta não tem preposição. Lembram que nós já vimos isso aqui em várias partes dos nossos estudos, né? Objeto indireto. Quem gosta? Gosta de quê? De quem? De alguma coisa. Aí já vem com preposição. Quem confia? Confia em quem? Em que? Em alguma coisa. Aí vem com preposição. Aí eu tenho objeto indireto. Os dois têm um nome só. Complementos verbais. Bem? E agora aqui o complemento, né, nominal. É um só, né, gente? Ó, complemento nominal. É um só, não há subdivisão. É aquele que completa nome. Complemento verbal vai completar verbo. Complemento nominal, lógico, vai completar nome. Então, se você disser, ele duvida do nosso projeto. Duvida é verbo. Então, do nosso projeto, objeto indireto. Ele tem dúvida do nosso projeto. Dúvida não é verbo. Dúvida é substantivo. Dúvida é nome. Então, ele tem dúvida de quê? Do nosso projeto. Do nosso projeto, complemento nominal. É só tomar cuidado que o complemento nominal, ó, e o objeto indireto, eles andam assim. Os dois são praticamente iguais. A diferença é que um completa nome e o outro completa verbo. Mas o objeto indireto sempre com preposição e complemento nominal indiscutivelmente, impreterivelmente, sempre com preposição. Os dois vêm com preposição, viu, gente? É um perigo, preciso tomar cuidado com isso. Já o objeto direto, não necessariamente com preposição. Ele não vem. Existem casos de objeto direto preposicionado para causar estilo, mostrar parte do todo, desfazer uma ambiguidade. É outra coisa, mas a natureza do objeto direto é aparecer sem preposição, ok? Então, eu peço para vocês tomarem muito cuidado. Nós vamos estudar esses tópicos aqui novamente agora na análise sintática, né? Tomar cuidado para não confundir complemento nominal de objeto indireto. Eu vou colocar o exemplo aqui, ó. Olha só, vamos colocar, olha só. Ele, né? Vamos só dividir aqui, ó. Ele duvida, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Gente, duvida é verbo. Ele duvida do nosso projeto. Certinho? E agora eu vou colocar aqui, ele tem dúvida, olha só, ele tem dúvida do nosso projeto, né? Então, só para vocês entenderem que na maioria dos casos acontece esta igualdade aqui, ó, dá uma olhadinha, do nosso projeto. E agora? Os dois são complementos verbais, os dois são complementos nominais, um é verbal e um é nominal, você tem que ver isso. Então, você tem o ele aqui que é sujeito, né? Duvida é verbo transitivo indireto, porque tem o de aqui junto com o o. Quem duvida de quê? De alguma coisa. Olha aqui, ó. Olha o de, que é uma regência, né, ó. Olha lá, é uma regência verbal, nós já estudamos aqui, é uma regência do verbo duvidar, portanto, regência verbal. Quem duvida de quê? E aí esse de, ele se somou com o o, por isso do. Então aqui, do nosso projeto, é CV, é complemento verbal. Se você quiser detalhar, porque complemento verbal você tem aquele sem e aquele com preposição, que o de é uma preposição. Então, se você quiser detalhar, este CV aqui, né? Olha, é um objeto indireto, só para você saber que você entrou aqui na subdivisão do complemento
verbal, no caso ali, com preposição objeto direto, né? Agora, dúvida não é verbo, dúvida é nome, né? Por quê? Porque dúvida é gente, é um substantivo do nosso projeto, não é objeto indireto, não é complemento verbal. Ele vai ser um complemento, complemento nominal. Ok? Dê uma olhadinha. Para isso que serve a análise sintática. Você precisa o quê? Analisar. Você está vendo aqui tudo igual, né? Mas você precisa olhar o que você tem antes, o que ele está completando, ok? No momento oportuno, quando chegarmos em termos aqui, né, aos termos da oração, os integrantes, nós vamos estudar isso bacaninha, recordar, né? Vamos rever, porque eu sei que são tópicos que nós já passamos por eles aqui no nosso estudo. E por último aqui também, o último integrante que vocês conhecem muito bem, o agente da passiva, né? O agente da passiva, ele é um termo integrante da oração, é aquele que faz a voz passiva analítica. As louças foram lavadas por mim, agente da passiva. Então vocês estão vendo que este tópico aqui, ele não é muito assim assustador, para o momento não. Para quem vem aqui conosco já, né, com histórico de estudo anterior, sabe muito bem que isto aqui já são figuras conhecidas aí, né? Porque você estuda isso aqui lá em pronome, né? Até lá em acentuação gráfica, você tem que saber aí o que é pelo menos um objeto direto, né? O complemento nominal estuda na regência e o agente da passiva em vozes verbais, né? Em uma das vozes verbais, a voz passiva analítica, ok? Muito bem, em termos acessórios, são os adjuntos, adjuntos, com nomes diferentes. Adjuntos adnominais, né? Olha só, aqueles que vão acompanhar o núcleo, né? São os adjuntos adnominais, ou seja, um artigo vai ser adjunto adnominal, um adjetivo, um pronome e um numeral. Então, os determinantes vão ser adjuntos adnominais. E os adjuntos adverbiais, né? Adverbiais, vocês sabem, nós vimos lá no estudo de classes gramaticais, os advérbios, advérbio de tempo. Então, não é um advérbio de negação, é um adjunto adverbial de negação, né? Todos os dias é uma locução adverbial de tempo, lá na morfologia. Análise sintática, adjunto adverbial de tempo. Ali, advérbio de lugar, lá na morfologia. Na análise sintática, é um termo acessório chamado adjunto adverbial de lugar. As locuções adverbiais e os advérbios, os dois nomes diferentes da morfologia, vão ter um nome só na análise sintática, adjuntos adverbiais. E por último aqui, o aposto, né? Aqui o aposto é bem que novidade. Então, aquele termo que explica, que designa, né? É aquele termo que vai resumir, enumerar um outro termo da oração. Então, vai levar o nome de aposto. E por último, como eu disse para vocês, o vocativo. O vocativo é aquele chamamento, né? Olha lá, sempre por vírgula, né? Então, mãe, vírgula, né? Onde estão as roupas? Então, vírgula ali, né? Alunos, vírgula, vamos entrar para iniciar os nossos estudos. Então, esse chamamento que você faz com pessoas, com santos, né? Enfim, ou até com objetos, não importa, fez um chamamento, ele tem que na escrita vir virgulado, né? Tem que vir separado por vírgula, e ele vai levar o nome aí de vocativo.
ativo. Olha que bacaninha. Então, vocês têm aqui os termos da oração na nossa língua portuguesa, os termos essenciais, integrantes, acessórios e independente, um só. 1, 2, 3, 4. São 4, né? 4 subdivisão dos termos da oração. E estes 4, né? Eles têm ainda uma outra subdivisão, né? Lá dentro você tem sujeito, predicado, complemento verbal, enfim, e por aí vai, ok? Certinho? Então está aí a nossa lousa, o nosso resumo, né, dos termos da oração, e nós já vamos iniciar aqui na íntegra o estudo aqui do sujeito. Hoje eu vou estudar com vocês o sujeito, tá? E aí vamos esclarecer aí como que funciona, quero deixar bem claro para vocês os tipos de sujeito e num próximo momento nosso, os tipos de predicado e faço uma aula dos termos aqui, dos integrantes, os acessórios e o independente também, ok? Vamos já iniciar isso aí, um momentinho só que nós já vamos começar, vamos lá. Muito bem, pessoal, tá? Eu vou agora apagar aqui essa nossa parte e eu vou colocar aqui na lousa uma sinopse dele aqui, tá? Vamos saber dos termos do sujeito, um dos termos essenciais da oração, ok? Então, vamos tirar aqui. Eu quis fazer este resumo, porque nós estamos iniciando um estudo de análise sintática e vocês têm que saber quem são esses termos, como que se estuda isso, ok? Então, vamos lá. Vou tirar aqui agora. E vamos saber como que funciona, né? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá então, ó. Tipos, viu gente, ó. Tipos de sujeito. Tipos de sujeito. Lembrando, pessoal, que é aquela velha história lá do primário, né? Professor, como que eu descubro o sujeito da frase, né? O sujeito é o seguinte, você vai ao verbo e vai fazer a pergunta para o verbo, quem for o responsável pela ação do verbo, aí sim será sujeito. Tudo que sobrar vai levar o nome de predicado. Igual aqui, por exemplo, ó. Quem duvida do nosso projeto? Ele. O ele aqui é o sujeito. Tudo que sobrou vai levar o nome de predicado. Aqui também. Quem que tem dúvida do nosso projeto? Ele. Então, o ele aqui, nas duas frases, funcionando aí como sujeito. E nós vamos aqui, logicamente, já saber os tipos de sujeito em si. O sujeito, ele tem a seguinte subdivisão. Você tem o sujeito determinado, né? Determinado. Existe o sujeito indeterminado, né? Nós vamos estudar isso aqui direitinho, o sujeito indeterminado. E nós temos aqui o sujeito inexistente. E este aqui inexistente, você chama de oração sem sujeito. Também pode ser chamado de oração sem sujeito. Né? Então você pode falar assim, professor, são 3. Então eu tenho 3 tipos de sujeito. Você tem, né? 3 tipos de sujeitos. Tem o sujeito que é determinado, é claro que depois você tem subdivisão aqui. Você tem o indeterminado e você tem a oração sem sujeito, ou seja, o sujeito inexistente, ok? E o sujeito determinado, no português, ele pode ser assim, ó. Ele pode ser simples e ele pode ser composto, né? Simples porque ele vai ter um núcleo só, né? Então, se você disser, eu fiz o exercício, sujeito eu é um núcleo só, vai ser determinado porque ele está determinado na frase, ele vai ser simples porque ele tem apenas um núcleo. E ainda, tanto simples quanto o composto, já que o composto é aquele que tem que ter no mínimo 2 núcleos. Eu e você fizemos o exercício. Aí você tem aí eu e você, né?
Agora, os dois, eles podem ser expressos, né? Olha só, tá? Então, o sujeito simples pode ser expresso, o sujeito composto também pode ser expresso, né? Ou ele pode ser oculto, né? Que também você pode chamar de desenencial, de elíptico e de empírico. São 4 nomes para uma coisa só. Nós vamos ter aqui nas minhas páginas do slide, vocês vão ter todos esses nomes aí para o sujeito oculto. Oculto e mais outros 3 nomes, né? Elíptico, desenencial e empírico, ok? Então, assim funciona o sujeito determinado, né? Ele vai estar determinado na frase. E aí eu peço para vocês tomarem cuidado com o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele acontece em 2 situações apenas na língua portuguesa, né? O sujeito indeterminado, ele vai aparecer como, professor, né? É um sujeito que existe, né? Toma cuidado com isso. O sujeito determinado e o sujeito indeterminado, eles são sujeitos existentes. Olha lá, eles não são inexistentes. Muita gente confunde sujeito indeterminado com inexistente. Nada disso. Sujeito inexistente, pessoal, é aquele que não existe na frase. Você vai ter na frase apenas o predicado. Vou dar exemplo de um caso, que logo nós vamos falar dele. O inexistente, por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu. Quem choveu? Ninguém. É apenas um fenômeno da natureza. Portanto, oração sem sujeito. Ou se você quiser dizer, sujeito inexistente. Agora, comeram todos os doces. O sujeito não é inexistente. O sujeito é existente. Ele existe, porém ele está indeterminado, porque não se soube ou não se quis dizer quem fez a ação de comer. Por isso que o sujeito indeterminado você vai ter em 2 modalidades. Olha, você vai ter um verbo na terceira pessoa, verbo na terceira pessoa do plural, ok? Sem referente. Não vai haver referente, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, comeram todos os doces. Olha antes, inclusive dentro de texto. Olha antes lá na frase. Depois de doces, não há nenhum substantivo no plural? Ou não há nenhum pronome, eles ou elas, ou vocês, ou os senhores, ou as senhoras, enfim? Não havendo, aí sim, você se certifica de que o sujeito é indeterminado nesta modalidade aqui de terceira pessoa do plural. Então, eu digo, olha, comeram todos os doces. Sujeito indeterminado. Existe, mas não sabemos quem é, ou não quisemos dizer quem é. Agora, comeram todos os doces naquela tarde as crianças. Olha quem apareceu lá na frente. As crianças comeram. Agora eu tenho um substantivo no plural. As crianças que comeram. Então eu tenho agora sujeito determinado. Ele é simples, porque só tem um núcleo crianças, e ele está expresso na frase. Ele não é indeterminado. Então preciso tomar cuidado que o verbo na terceira pessoa do plural, ele pode dar para nós, o verbo na terceira do plural, ele pode dar para nós, na frase, dentro do português, sujeito indeterminado e também sujeito determinado. Né? Para você ter sujeito determinado com o verbo na terceira pessoa do plural, a frase tem que conter um referente. Claro, um referente que faça concordância verbal, né? Que esteja no plural também para se referir a este verbo da terceira. Não havendo, o sujeito é indeterminado. Existe, mas é indeterminado, né? E a segunda
E última modalidade é uma que vocês conhecem, que eu ensinei, né, para quem já estudou tipos de vozes verbais, né, a voz passiva sintética, eu acabei falando ali do índice de indeterminação do sujeito. Quem estuda vozes verbais, a voz passiva sintética, acaba estudando aqui a partícula C com um verbo que não é transitivo direto, em que o sujeito vai ser indeterminado. Vocês vão ver isso aqui agora. Então, eu vou marcar, olha, né? Verbo na terceira pessoa do singular, né? O verbo agora, ele fica na terceira pessoa do singular, mais, colocar um sinalzinho de mais aqui, mais o C, a partícula C. Lembrando que a partícula C vai ter um nome, ó, IS, né? Vamos colocar aqui, que significa índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito. Então, se você disser, precisa ser de pedreiros, pronto, quem é o sujeito? Existe? Existe, porém ele é indeterminado. Por quê? Porque o verbo, que não é VTD, o verbo aqui não pode ser transitivo direto, só transitivo indireto, intransitivo e de ligação, né? Então, o verbo está com a partícula C, ele não é um VTD, aí sim você tem sujeito indeterminado. Só vou marcar aqui, ó, né? Também vamos colocar aqui, né? Nem vou colocar no parênteses, já vou colocar aqui na frente, assim, ó. Não ocorre, certinho? Não ocorre com verbo transitivo direto. Porque se o verbo for transitivo direto com a partícula C não vai ser índice de indeterminação do sujeito, não. Vai ser pronome apassivador e você vai ter uma voz passiva sintética e vai existir sujeito, ok? Então, muito cuidado aqui com sujeito indeterminado, também com o verbo na terceira pessoa do singular. Tá? Antes de falar do inexistente, eu quero dar exemplo dos dois para vocês aqui, para vocês entenderem, né, a questão aí do sujeito indeterminado e ora virando lá em cima determinado. Então vamos colocar aqui, ó. Como eu disse aquela hora, olha, comeram todos os doces. Aí eu vou colocar assim, comeram, né? Comeram todos os doces, né? As crianças. Vamos colocar assim, ó. Olha lá. As crianças. Eu vou falar primeiro daqueles dois exemplos, né? São dois exemplos que vão ilustrar esta situação aqui de indeterminado com a de cima, determinado. Depois eu quero ilustrar para vocês, né, verbo com partícula C, verbo VTD e verbo que não é VTD. E o que vai acontecer com o comportamento do sujeito? Como que se comporta o sujeito nessa situação? Bom, lá em cima eu tenho, ó, vamos marcar? Eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Aqui também o verbo está na terceira pessoa do plural. Comeram, comeram, é o mesmo verbo. E aí eu tenho a mesma ocorrência de situação verbal. O verbo está na terceira pessoa do plural, né? Legal? E lá em cima eu olho, eu não tenho referente após, eu não tenho referente antes, então eu percebo que o verbo na terceira pessoa do plural sem referente, quem vai ser o sujeito deste verbo, né? Dessa frase? Indeterminado. É assim que você tem sujeito determinado. Se você disser, olha, roubaram a bolsa, não há quem? Sujeito
indeterminado, né? Fizeram os exercícios. Eu tenho referente na frase? Não. Sujeito indeterminado. Então, nesta frase aqui, ó, vou puxar um vetor aqui, e eu tenho sujeito indeterminado. Olha só, né? Indeterminado porque o verbo se encontra na terceira pessoa do plural e eu não tenho um referente para ele. E quem é esse referente, professor? Um substantivo, pelo menos a terceira pessoa do plural, ou os próprios pronomes do caso reto. Eles comeram, elas comeram, ou qualquer pronome de tratamento no plural. Vocês comeram, os senhores comeram, as senhoras comeram. Você não tem nada disso aqui nesta frase. Portanto, o sujeito, ele existe, porém, de forma indeterminada. Qual a interpretação para o sujeito indeterminado? Não se quis ou não se soube dizer. Não se quis dizer ou não se soube dizer quem é o sujeito, o dono da ação de comer, no caso aqui, né? Na de baixo, nós temos as crianças, que ali o termo é um referente, mesmo que está fora de ordem, né? Não está aqui no começo, não importa. Você precisa olhar o contexto da frase ali em que ela está inserida, né? Em que contexto ela está inserida, para você descobrir se você tem um referente para este verbo na terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? O nosso problema é verbo na terceira pessoa do plural, certinho? Você vai ter duas modalidades, dois tipos diferentes de sujeito com o verbo na terceira pessoa do plural. É preciso tomar cuidado, né? Então aqui eu tenho, ó, o sujeito aqui ele é determinado, ó, e se quiser marcar aqui, ele é um sujeito simples, e ainda ele está expresso, né, lá, ele está escrito na frase, olha só, tá? Então as crianças comeram, o comeram naquela frase não tem ali sujeito indeterminado, não. Foram elas, as crianças ali, numa referência, numa coesão textual de referência, né, fazendo uma referência, as crianças têm aí como ideia o elas, né, faz uma referência à terceira pessoa do plural. Elas comeram todos os doces. Então eu preciso tomar cuidado, porque se vocês perguntar para qualquer pessoa que sabe disso aqui, qual pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual pessoa que atende a dois tipos de sujeito, né, ao mesmo tempo, pode ser aqui e pode estar ali? Somente a terceira pessoa do plural. Eu tenho sujeito indeterminado com o eu, primeiro do plural? Não, não existe sujeito indeterminado com eu, tu, ele, nós, vós. Não existe. Do eu até o vós, o sujeito não adianta insistir. O sujeito só vai ser determinado. Ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser expresso, ele pode ser oculto, mas não adianta, ele vai ser só determinado. Eu fiz a tarefa. Determinado, simples, expresso. Fiz a tarefa, não escrevi o eu. Determinado, simples, oculto, mas não vai sair daqui. Isso vai acontecer com eu, tu, ele, nós e vós. Agora, com o eles, você vai ter tanto lá quanto aqui, tá? Aí é preciso tomar cuidado. Então, nós estamos aqui visando a concurso público, então nós temos que trabalhar a língua de forma técnica, ou seja, com raciocínio. Qual a prioridade? Você saber discernir quando que o sujeito na terceira pessoa do plural pode ser classificado como indeterminado e como ele pode ser classificado como determinado, ok? Tomemos cuidado aí com esse detalhe. Agora vamos colocar aqui, eu vou colocar ali para vocês, exemplos de verbo na terceira pessoa do plural
com a partícula C e que também você pode ter aqui e você pode ter lá em cima, determinado, ok? Depois eu vou passar os slides, as nossas telas, aqui legalzinho, todas elas para vocês, tá? Vamos ver isso aí já, um momentinho só. Vamos colocar então aqui. Olha, então eu digo assim, vamos colocar aqui o verbo vender, ó, olha lá. Vende-se casa, né? Um exemplo bem simplesinho, bem tranquilo aqui. Agora eu vou colocar aqui o verbo precisar. Olha, precisa-se de casa, ok? Pronto, eu tenho duas frases ali. A palavra casa aparece nas duas frases e vamos saber o que acontece. Aqui, o verbo vender, ele é um verbo transitivo direto, né? Como que eu sei? Por causa das perguntas que são feitas sem preposição. Quem vende, vende o quê? Vende algo, vende alguma coisa. Não há preposição ali. Então o verbo é transitivo direto. Professor, este se não é índice? Nem pensar, tá? Este se aqui tem um outro nome, ele é pronome apassivador, né? Ou, se você quiser dizer como sinônimo, ele é uma partícula apassivadora, tá? Então, aqui eu tenho voz passiva. É a voz passiva sintética. E olha quem é o sujeito. E eu tenho sujeito, pessoal. O sujeito do vende. A palavra casa. Sujeito determinado, ele está aqui, ele é simples, porque só tem um núcleo, e ainda ele é expresso. Olha lá, né? Então, quem que vende ali? Não, a pergunta não é essa. Ali é casa é vendida. Vende-se casa. Então, por isso que eu marquei aqui. Não ocorre sujeito indeterminado com VTD. Com VTD, não. Você vai ter sujeito indeterminado com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e de ligação. Nós vamos ver isso nos nossos slides aqui, né? Certinho? Bom, na de baixo, o verbo é transitivo indireto, né? E ele está na terceira pessoa do singular e ele nunca vai sair da terceira pessoa do singular. Aqui corre o risco de ir para o plural. Se eu passar casa para o plural, aqui vai ser o quê? Vendem-se casas, porque o sujeito tem a ver com o verbo. É uma questão de concordância verbal. Agora, aqui se eu colocar casas, vai continuar no singular, porque é sujeito indeterminado com verbo transitivo indireto, intransitivo, com verbo de ligação, sempre no singular, com a partícula C. A partícula C recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito, o próprio nome já diz, índice de indeterminação, índice que deixa o sujeito indeterminado, né? E o de casa aqui é objeto indireto do verbo aqui, transitivo indireto. É um termo integrante da oração, é um complemento verbal, né? Eu passando isso aqui para o plural, vai ficar no singular, vai manter o singular, precisa ser de casas. Aqui não, vendem-se casas, certinho? Então, cuidado que partícula C com verbo, dependendo do verbo, se for VTD, ele vai levar o nome de pronome apassivador. E você vai ter casa, o termo aqui, sendo o sujeito dele. O verbo não sendo transitivo direto, ele vai permanecer no singular, com a partícula C. E o termo que aparecer aqui, no caso de VTI, o termo vai ser objeto indireto. Então, ali não adianta mexer naquele precisa. Ele não vai sair da terceira do singular, ok? É assim que se estuda
o sujeito indeterminado. Mas vocês viram? Coisas, né, são coisas que já vimos, pelas quais já passamos. Nossa, voz passiva, aqui embaixo não é voz passiva, aqui é voz ativa. Vou até colocar aqui para vocês, ó, né? A voz aqui, ela continua ativa e o sujeito aqui, né? O sujeito do precisa ser de casa é um sujeito indeterminado. Pronto, pessoal, né? Sujeito indeterminado aí, ok? Legalzinho para nós. Tome cuidado aqui. Nós vimos aqui os dois tipos de sujeito. Eu ainda não falei do terceiro aqui, ainda nada. Ainda vou fazer um comentário com vocês de como que o sujeito é inexistente, a oração sem sujeito. Por enquanto não, só quero que vocês entendam estes dois aqui. Primeiramente, eu vou passar o nosso slide, vou fazer um comentário agora com vocês, primeiramente, já dos dois casos, e depois eu volto à lousa, vou arrumar a nossa lousa também, naquele cantinho lá, e vou falar só do inexistente, tá? Por enquanto, né, nós vamos verificar aqui. Então, olha, gente, como eu comentei, está aqui para vocês, análise sintática, tipos de sujeito. Você tem aqui como termo essencial da oração, e o sujeito é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou recebe, ou pratica e recebe a ação verbal. Olha só, o sujeito, nós vimos isso aqui, gente, lá nas vozes verbais. O sujeito que pratica a ação do verbo é voz ativa. O sujeito que recebe é voz passiva. Pratica e recebe é voz reflexiva. Olha que legalzinho aí. Vou continuar aqui. E eu deixo aqui a telinha para vocês, olha só. Sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Não falei ainda do inexistente. Depois eu venho à lousa e falo só dele, tá? Vamos lá então? Olha o que eu coloquei para vocês no sujeito determinado. É identificado pelo contexto ou pela terminação do verbo, que sempre concorda com o sujeito. E pode ser simples, composto e oculto. Depois nós vamos ver exemplos aqui do sujeito determinado, né? Eu quero só que vocês entendam o que ele pode ser lá em cima, né? Simples, composto, ele pode ser oculto, né? Ele pode aparecer como expresso, como eu já disse aí, né? Pode acontecer com um verbo, agora o indeterminado, pode acontecer com um verbo na terceira pessoa do plural, né? Olha lá, e com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Lembrando que este C vai se chamar índice de indeterminação do sujeito, ok? Esta tela, ela parcialmente eu já expliquei aqui para vocês, e agora vou deixar assim, e eu quero fazer um comentário aqui, vamos trazendo vocês de volta aqui comigo. Eu vou apagar aqui, né, sujeito indeterminado, tudo certinho, e eu quero falar do inexistente. Aí sim, aí nós vamos ter completinho aqui os 3 estudos. São 3 estudos de sujeito e 3 estudos de predicado, né? Quando entrarmos em predicado, são 3 tipos também. E aí nós vamos ver agora o último aqui, que é o inexistente. Eu não quero que vocês me causem confusão aí em concurso público. Ai, professor, eu fiz uma confusão, era inexistente, eu achei que era indeterminado, ou vice-versa. Não vai me fazer isso. Inexistente, o nome já diz, ele não existe. O indeterminado, ele existe. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, que eu acabei de apagar, precisa ser de casa. Existe uma pessoa que precisa, alguém aqui precisa de casa, mas ele não é identificado na frase. Por quê? Pela lógica de construção. VTI com partícula C. Aí o sujeito, a lógica da língua, trata como sujeito indeterminado. Vamos tirar então aqui, olha,
Tá? Prontinho. E vamos explicar aqui para vocês o que nós vamos ter aqui de inexistente. Tá? Pessoal, eu vou aproveitar este pedacinho aqui, que eu quero deixar bem claro para vocês, o sujeito inexistente. É uma delícia estudar sujeito no português, né? Maravilhoso, você verifica toda a estrutura, olha que coisa bem feita que nós temos. Então, vamos lá. Primeiro caso, vamos colocar casos, né? Vamos dizer assim, ó. Primeiro caso de sujeito inexistente. Claro, bem primário, bem tranquilo, né? Vamos lá. Com verbos, ok? Com verbos indicativos, olha lá, com verbos indicativos de fenômenos, né? Fenômenos naturais, pessoal. Mas tem que trazer fenômenos naturais, né? Não vai confundir, por exemplo, olha, choveram ou choveu adolescente naquela festa. Aí o verbo chover não está indicando fenômeno da natureza, não está chovendo adolescente. Chover é água, né? É a chuva. E o que quer dizer com choveu adolescente na festa? Surgiu adolescente, apareceram vários adolescentes. Aí quem é o sujeito do choveu adolescente? Adolescente, inclusive você passa até para o plural. Choveram adolescentes na festa, ele tem até plural, ok? Mas aqui não, aqui tem que ser choveu bastante ontem, né? Um exemplo, certinho? Nevou naquela região, faz muito frio aqui. Então, nevar, fazer, frio, chover, amanhecer, anoitecer, entardecer. Se a ideia for literalmente para fenômenos naturais, a oração é sem sujeito. Aí, literalmente, o sujeito não existe, né? Ele não vai existir na frase. Vamos colocar aqui, olha, choveu muito ali, olha lá, né? Certinho? Choveu. Quem choveu ali? Nós não temos, só temos uma ação que ela é indicada por um fenômeno da natureza. Tá? Não houve aqui, vamos dizer assim, já que foi o ser humano, o homem que criou as línguas, você não tem ali a manipulação do ser humano. Tá? Não é, por exemplo, comeram todos os doces. Alguém comeu. Eu fiz os exercícios. Eu fiz. E aqui? Não. A oração aqui, ela é sem sujeito. Ó, tá? Oração sem sujeito. Ok? Ou, se você quiser dizer, professor, o sujeito é inexistente. Sim, ele não existe ali. Ok? Tá? Então você tem ali naquela situação. Olha, venta, né? Venta demais aqui, né? E quem venta do verbo ventar? Não há, né? É um fenômeno da natureza. Então você tem aqui também oração sem sujeito, né? Ó, faz muito frio, né? Na varanda, né? Também, pessoal, ó, oração sem sujeito, você não tem. Quem que faz o muito frio? Não há, né? Inclusive não passe o verbo fazer para o plural quando ele for indicativo de fenômenos da natureza. Então, olha, faz e não fazem. Faz verões incríveis no Rio de Janeiro. Né? Então, nada de fazem verões, nem pensar, né? Então, tem que ser faz. Por quê? Porque a oração é sem sujeito. O português, ele tem uma grande disposição em deixar os verbos na terceira pessoa do singular, os verbos invariáveis, eles não variam, eles ficam na terceira do singular, eles são inflexionáveis aí, quando indicar fenômeno da natureza. Nós só temos um verbo que tem flexão, que é o verbo ser, tá? Mas verbos que indicam fenômeno da natureza, eles literalmente indicando isto aqui, eles serão aí
invariáveis. Invariáveis o quê? O que quer dizer com isso? Ficar na terceira pessoa do singular. Então, amanheceu. Agora, se você disser o dia amanheceu, que é um pleonasmo, né? O dia amanheceu chuvoso. Quem amanheceu? O dia. Os dias amanheceram. Aí mudou tudo. Aí você tem quem amanheceu. Mas se você disser amanheceu chuvoso, quem amanheceu? Não há. Você não colocando a palavra dia, você vai ter aí fenômeno da natureza e o sujeito é inexistente. Entardeceu, anoitece mais cedo aqui. Quem anoitece? Não há. Neva, venta, né, faz frio, e tudo oração sem sujeito, tá? Então vamos aqui. Segundo caso agora, né? Verbos, né? Verbos haver, olha só, certinho? O verbo haver aqui, vírgula. Fazer e ser como impessoais, ok? O próprio nome já diz, quando eu tenho o verbo haver, né, o verbo fazer e o verbo ser, sendo verbos impessoais, a oração vai ser sem sujeito. Não vai haver sujeito aí, então o sujeito vai ficar aí, lógico, inexistente. Então vamos colocar aqui também. Olha, houve discussões ali. Ah, professor, quem que houve? Não, não há. Oração sem sujeito. O verbo haver aqui está no sentido de acontecer, de existir. Se você colocar aqui aconteceram, ocorreram discussões, aí discussões passa a ser sujeito do acontecer, do ocorrer, do existir. Mas do verbo haver não. Porque o verbo haver no sentido de ocorrer, de existir, de acontecer, ele é um verbo impessoal. Aí o sujeito não existe. Discussões aqui é complemento verbal dele. Não vai haver sujeito aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, oração sem sujeito, né? Vamos colocar mais uma frase com o verbo haver. Ali haverá festas. Olha lá, tá? Quem que haverá festas? Ninguém. É o verbo haver no sentido de impessoalidade. Então eu tenho oração sem sujeito, né? Vamos colocar o verbo fazer, ó. Faz 10 anos que ela, né, que ela viajou, né? A oração aqui, tá, gente, ó. A oração que ela viajou, ela é sujeito determinado. Eu não estou me referindo ali ao viajar. Eu estou me referindo ao fazer como verbo impessoal. Quem que faz 10 anos? Ele tem peso aqui de haver há 10 anos, né? Então aqui também a oração é sem sujeito, mas a oração do fazer e não do viajou, tá? Que eu tenho aqui duas orações. Geralmente aquela estrutura com o verbo haver, fazer ou haver acaba trazendo duas orações. Então, há 2 dias que ele desapareceu. Quem é o sujeito do desapareceu? O ele, determinado. Quem é o sujeito do há 2 dias? Ninguém. Inexistente. Ok? Ali também com o fazer. Olha lá, né? Faz 10 anos que ela viajou. E cuidado que você tem o fazer impessoal no sentido de haver, e você tem o fazer ali em cima como fenômeno da natureza. Ele está aí nas duas situações aí. É preciso tomar cuidado. E o verbo ser, né, ele indica o quê? O verbo ser, ele indica horas do relógio, né? Indica espaço, né? Daqui até lá são 10 quilômetros, e os dias do mês. Embora ele vai para o plural, se o seu complemento for plural, ele vai ser diferente daqui. Olha lá, festas está no plural, mas o haver não pode ir. Discussões, plural, aqui não pode ir. Aqui também, 10 anos, não pode colocar o fazer no plural.
Mas com o verbo ser, você tem que colocar, você tem que fazer a concordância, mesmo que o sujeito seja inexistente. Então, olha só, né? São 2 horas, né? Quem que são 2 horas? Ninguém. O verbo ser aqui, ele é impessoal quando ele indica as horas do relógio. Portanto, oração sem sujeito, né? Outro exemplinho aqui, ó. Até lá são 3, ó. São 3 quilômetros. Até lá são 3 quilômetros. Aqui, quem que são 3 quilômetros? Ninguém. Oração sem sujeito. É o verbo ser indicando um espaço de tempo entre 2 pontos de referência, né? Ah, da minha casa até a sua são 10 quilômetros. Estamos um pouco longe. 10 quilômetros. Quem são os 10 quilômetros? Esqueça. Oração sem sujeito. Ou oração com sujeito inexistente. Verbo ser indicando horas do relógio, indicando, né, espaço de tempo entre um ponto de referência e outro, e dias do mês, que eu vou colocar aqui para vocês também, né? Então vamos colocar assim, né? Olha, hoje são 10 de maio, um exemplo, né? Quem que são os 10 de maio? Ninguém. É apenas indicando os dias ali do calendário. Se for o primeiro, tudo bem. Hoje é primeiro, né? 1º de maio, 1º de setembro, né? Mas aqui, concordando com os 10. Oração sem sujeito. Olha, pessoal, se você colocar aqui a palavra dia, aí você usa o singular. Hoje é dia 10. Não aparecendo a palavra dia, a norma culta padrão da língua exige que você faça a concordância com o numeral, mesmo sabendo que não existe sujeito na frase, né? Então, amanhã serão 14, um exemplo. Amanhã serão 14 de outubro. Hoje são 13 de outubro. Ontem foram 12 de outubro. Então, não importa se é passado, presente ou futuro. Se o numeral for plural, você vai usar foram, são e serão, né? Tem que tomar cuidado com isso, que nós erramos bastante a oração com o sujeito inexistente, com o verbo ser, indicando os dias do mês, ok? Prontinho, você tem aí, eu vou voltar à tela, vocês têm aí agora já os tipos de sujeito todos aqui com estes comentários nossos, né? Fenômenos da natureza, o verbo ser, fazer e haver, sendo impessoais. Isso vai trazer, então, o sujeito inexistente. Eu vou trazer, aqui estou olhando o nosso horário ali, e daqui a pouquinho eu dou aquele tempinho nosso, vamos dizer assim, mas antes, vamos verificar aqui, eu já vou, clicar para vocês. Olha, inexistente. No caso de orações sem sujeito, o processo que o verbo expressa refere-se a si mesmo, né? Olha só, né? E não pode ser atribuído a ninguém. São orações referentes a fenômenos da natureza e com verbos haver, fazer e ser empregados de forma impessoal. Gente, eu só vou fazer um comentário com vocês antes de continuar aqui. Não vão confundir, eu me lembrei aqui, eu li aqui, me lembrei de um detalhe. Vocês já estudaram, né, ou aqui comigo, ou enfim, em outra ocasião de aula de português, os pronomes indefinidos. Ninguém, alguém, nenhum, né, tudo, nada, todos. E nós temos uma mania, um vício muito errado de colocar pronome indefinido como sujeito o quê? Indeterminado ou até inexistente, né? Então, nada aconteceu. E o sujeito é inexistente. Não, o sujeito é determinado. Tudo errado.
Não existe sujeito inexistente, não existe sujeito indeterminado com nenhum pronome de tratamento, pronome indefinido. Então, olha aqui, gente, olha o que eu coloquei para vocês sobre oração sem sujeito. Olha os itens, né? Verbo que indica um fenômeno da natureza, verbos haver, fazer, ser, como impessoais. Eu não coloquei aqui para vocês pronomes indefinidos. Olha o que eu coloquei aqui como sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente, ou na terceira do singular, com a partícula C, menos VTD. Eu não escrevi aqui uma terceira flechinha e coloquei todos os pronomes indefinidos trazem sujeito determinado. Mentira, né? Então, algo aconteceu. Quem é o sujeito? Algo determinado, simples, expresso. Nada aconteceu. Quem é o sujeito do nada aconteceu, da oração? Nada, pronome indefinido. Sujeito determinado, simples, expresso. Aquela perguntinha, quem está aí? Quem é o sujeito da pergunta, quem está aí? O quem, pronome indefinido, interrogativo. Então, o quem é o quê? Determinado, simples, expresso, pelo amor de Deus, né? Sujeito sempre determinado com todos os pronomes indefinidos, né? Olha, tudo está ok. Quem é o sujeito da frase tudo está ok? O tudo, né? Determinado, simples, expresso. Ninguém chegou. Quem é o sujeito da frase? O ninguém. Quem que chegou? Ninguém. Então, ninguém é pronome indefinido na morfologia. Na análise sintática, sujeito simples, determinado, expresso. Então, não vão me confundir. Vocês têm agora bem detalhado como achar um sujeito indeterminado e como achar um sujeito inexistente. Não vai colocar aí coisas a mais do que nós temos na lógica aqui, que vai ficar erradinho aí para nós, tá? Certinho? Olha, eu coloquei aqui a explicação, eu vou falar ainda nesse tempinho, do sujeito determinado para vocês. Simples, caso tenha um único núcleo. Exemplo, o diretor chegou mais cedo. O sujeito, quem chegou mais cedo? É o diretor. Olha lá. Ou seja, duas palavras. Mas quem é o núcleo? É o? Não. O núcleo é a palavra diretor. Diretor chegou mais cedo, né? Logo, núcleo do sujeito, diretor. Uma única palavra. Então, o sujeito aí, ele é composto por duas palavras, o e diretor. Mas o artigo o é determinante, não consegue ser núcleo, né? Núcleo aí só diretor. Se fosse o diretor e sua esposa chegaram mais cedo, aí você tem dois núcleos, diretor e esposa. Aí o sujeito seria composto, aí ele é só simples, determinado simples. Composto, caso tenha mais de um núcleo, no mínimo dois. Exemplo aqui, os pais e os alunos estão presentes na reunião. Núcleos do sujeito, pais e alunos. Então, sujeito aí determinado, composto, e ele é, logicamente, expresso aí na frase. E depois eu coloco aqui o sujeito oculto, que eu disse que além de oculto teria mais 3 nomes, dando um total de 4 sinônimos, 4 nomes de batismo para uma coisa só. Olha lá, oculto, elíptico de elipse, o que está oculto, escondido. Empírico ou desinencial. Caso não esteja expresso na oração, mas possa ser identificado pela terminação ou desinência do verbo. Exemplo, fiquei em casa nesse final de semana. Quem é o sujeito do fiquei em casa? Eu, primeira pessoa do singular, mas não está escrito ali na frase, ele não está expresso. Olha lá, né? Então ele está o quê? De forma desinencial, ali pelo verbo, vamos dizer assim, ali pelo verbo fiquei, você descobre
que o sujeito aí é a primeira pessoa do plural, portanto, primeira do singular. Portanto, sujeito aí determinado, mas desinicial, oculto, né? Muito bem. Estudamos com afinco aquela matéria, né? E quem é o sujeito do estudamos? Nós. Agora sim, primeira pessoa do plural. Mas o nós não está escrito na frase. Portanto, o sujeito fica determinado, ele é simples, porque ele se refere ao nós, só que ele está aí oculto, né? Certinho? Então aí ele vai ter como sujeito, então, oculto, ok? Bom, eu só vou dar um tempinho, mas é uma coisa aí de 4 minutinhos, tanto para vocês quanto para mim também, e já retomo com a nossa tela aqui, nós já vamos voltar e eu vou dar sequência para nós com o restante aqui dos exemplos nossos de sujeito, que a nossa aula de hoje é sobre o sujeito determinado. Um momentinho só, o instante que já estamos aqui, ok? Certinho, pessoal? Então vamos lá, estamos aqui de volta, né? E vamos continuar. E como eu disse para vocês, vocês viram aí o nosso exemplinho, né? Deixei aí vocês uns 3 minutinhos aí para dar uma respiradinha. Mas nós estamos aqui agora vendo os nossos slides, né, as nossas telas, e olhando, né, toda essa ideia sinóptica que eu deixei aqui para vocês. Sujeito simples, o composto e o oculto. Muita gente me pergunta, professor, como que eu vou encontrar, né, o sujeito composto e oculto? Porque, por exemplo, aquela frase ali, estudamos com afinco aquela matéria. Eu não poderia dizer que eu e você estudamos, poderia se estivesse no contexto. Mas se der aquela frase como eu dei aqui para vocês, ó, vou ler de novo. Estudamos com afinco aquela matéria, você vai pensar no nós, no pronome nós. Então o sujeito vai ser determinado simples, oculto. Quem? O nós. Você não pode pensar, a não ser se você estiver no contexto. Então, o sujeito oculto e composto, ele precisa de contextualização. Então, se você disser assim, ó, eu e você chegamos à escola mais cedo, né? Mais cedo e estudamos com afinco a matéria. Então, veja bem, quem é o sujeito do chegamos à escola mais cedo? Sujeito determinado, expresso, composto, eu e você. E quem é o sujeito do estudamos com afinco aquela matéria? Sujeito determinado, oculto, composto. Agora porque o estudamos retoma, por coesão textual, né, retoma o eu e você. Mas aí precisa de um contexto. Agora, do nada, se você me disser, fizemos o bolo, eu vou falar o quê? Sujeito determinado, simples, oculto, nós. Certinho? Agora, se você disser, eu e você chegamos mais cedo do trabalho e naquela ocasião fizemos o bolo. Aí a oração, fizemos o bolo, o sujeito é composto, eu e você, e oculto. Só foi possível porque precisou de um contexto. Então, o determinado composto e oculto, você tem que ter um contexto, uma referência antes ou depois, enfim, né? Mas do nada colocar aí o verbo no plural, no nós, no vós, por exemplo, né? E você precisa aí de uma contextualização. Senão, você cai no simples, né? No sujeito simples aí, ok? Então é preciso que tomemos cuidado com este detalhe. Bom, olha, só voltando aqui, né? Eu coloquei lá então para vocês o sujeito indeterminado. Só vou voltar um pouquinho aqui, ó, o item C do sujeito oculto e agora o sujeito indeterminado, que eu vou falar para vocês. Tudo que eu comentei aqui na lousa antes, digamos assim, na nossa primeira parte de aula, eu agora trago aqui para vocês nas telas, tá? Tranquilo, vocês podem revisar por aí ou retomando a aula, né? Olha, não se pôde, como eu disse aqui, ou não se quis apontar, e que também não se pode identificar pelo contexto ou pela terminação verbal. O sujeito indeterminado pode acontecer
nas duas modalidades, pessoal. Ó, nós vamos ver isso agora aqui nos exemplos. O verbo na terceira do plural, sem referente, e na terceira do singular, com, né, com a partícula C, mas o verbo não pode ser VTD. Vamos lá? Vamos olhar então aqui? Olha que legal. Item A. Com o verbo na terceira pessoa do plural, não se referindo a nenhum substantivo no plural, né? Ou aos pronomes eles e elas, anteriormente mencionados. Exemplo, fizeram todo o trabalho, né? Quem que fez todo o trabalho? Existe, ele não é inexistente, ele é um sujeito existente. O determinado e o indeterminado são existentes. Existe aí quem fez todo o trabalho, mas não se quis ou não se pôde dizer. Portanto, fizeram todo o trabalho. Sujeito indeterminado. Se você pegar esta frase, fizeram todo o trabalho naquela madrugada os estudantes, pronto. Os estudantes fizeram, não é mais determinado. Já pulou para cima. Aí é determinado e ele é simples, estudantes, um núcleo só, e ele está expresso na frase. Então, preciso tomar cuidado com este caso. Identificar o erro no relatório. Não se sabe dizer quem identificou, ou não se quis, ou enfim, não se pôde, né? Comeram os doces, mais ou menos a frase que eu coloquei aquela hora aqui. Quem? Não se sabe quem comeu, não se pode dizer, ou não se quis até, né? Então, gente, ó, verbo na terceira pessoa do plural. Fizeram, identificaram, comeram. Eu tenho sujeito indeterminado porque estas frases, elas estão sem um referente, né? Olha só, tem que tomar cuidado com isso. Não há uma referência aí, não. Cuidado. Pode ocorrer sujeito determinado, eu comentei também, eu pedi para que vocês tomassem cuidado, que a terceira pessoa do plural, ela pode dar para você sujeito indeterminado e pode dar para você sujeito determinado. Eu não me esqueci, não. Eu coloquei um cuidado nosso aqui. Pode ocorrer sujeito determinado com verbos na terceira pessoa do plural. Também, porém, o sujeito está inserido no contexto. Precisa de um contexto. Comeram todos os doces naquela tarde as crianças. A mesma frase que eu emprestei para colocar aqui aquela hora para vocês. Olha lá, as crianças comeram. Então você tem contextualizado, né? Está no contexto o termo substantivo no plural, as crianças. E o substantivo as crianças funciona como sujeito determinado, simples, expresso. Não é indeterminado, não. A menos que você vá aí e apague as crianças. Aí quem comeram todos os doces naquela tarde? Aí fica indeterminado, né? Então as crianças, sujeito simples, determinado e também expresso. Eu vou passar o item B para vocês agora aqui, né? Que é este comentário aqui, ó. Bem colocadinho para nós aqui. Vamos ver? Com verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbo de ligação, aquele que só liga uma qualidade a outro termo. Na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula C. Lembrando, gente, eu falo aí também, a partícula C vai levar o nome de índice aqui, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Olha que bacaninha então. Então, tomar cuidado aqui com o índice, que a partícula C acaba tendo dois nomes aí, dependendo da predicação verbal. Vamos olhar então lá. Acredita-se na vida após morte. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Quem é o sujeito? Não se quis dizer, não se pôde dizer, não se soube dizer. Sujeito existe, ele é existente, porém indeterminado. Olha que legalzinho. Olha o outro exemplo. Vive-se bem aqui. Quem vive, vive. O verbo é intransitivo, né? Quem vive, vive. Verbo intransitivo com partícula C. O C
passa a ser índice de indeterminação do sujeito, e eu tenho aí, logicamente, então, o sujeito considerado indeterminado, ok? Mais um exemplinho, era-se mais feliz antigamente, ou era como verbo de ligação, ligando aí o feliz a um sujeito, né? E o sujeito passa a ser, então, aqui, indeterminado. Então, o verbo transitivo indireto, acredita-se, viver intransitivo, era verbo de ligação, eles estão com a partícula C, eles precisam ficar só na terceira pessoa do singular, pelo amor de Deus, né? Só na terceira pessoa do singular, e o sujeito fica sendo aí indeterminado. Você não tem aí um sujeito determinado de jeito nenhum, né? E também eu não coloquei exemplo de VTD, porque se eu colocar um exemplo com o verbo transitivo direto, aí o sujeito vai ser, logicamente, aqui determinado, né? Eu vou dar aí mais um exemplinho para vocês, mas vamos ler aí que depois nós temos ali embaixo um comentário. A partícula C, nos casos citados acima, é denominada índice de indeterminação do sujeito. Por isso que eu escrevi aquela hora aqui na lousa, mas eu comentei com vocês que eu iria trazer tudo escritinho aqui, tudo na tela aí para vocês ficarem à vontade aí quando quiser olhar aí no conforto de vocês, né? Pois é ela quem é a partícula C, é ela que caracteriza o sujeito indeterminado, né? Exigindo que esses verbos fiquem somente na terceira pessoa do singular, mais o C, né? Então, apareceu com o C, não me passa esse verbo para o plural, ele não pode, ok? Não devemos confundi-la na ocorrência com verbos que tenham a transitividade direta. Eu, aquela hora, pessoal, coloquei aqui, vende-se casa e precisa-se de casa, lembra, né? Uma vez que dessa forma é denominada partícula passivadora ou pronome apassivador, né? Exemplos, leu-se o livro, ali não é indeterminado, o livro ali é sujeito do leu. Olha lá, o livro foi lido. Faz-se carreto, carreto é feito. Vendiam-se carros, carros eram vendidos. Diante disso, temos aqui uma voz passiva sintética, nós colocamos na lousa aquela hora, voz passiva sintética, e com o sujeito paciente, lógico. No caso, aqui pela ordem, respectivamente, são o livro, do verbo ler, carreto, do verbo fazer, e carros, aí do verbo vender. Por isso que o vendiam está no plural. Vendiam-se carros. Se carro estiver no singular, vendia-se carro. Bacaninha, né? Está aí, então. Eu peço para que vocês tomem cuidado, é uma prioridade, né? Cuidado com partícula C, né? A partícula C. Mas e o verbo que acompanha esta partícula C? Ele é um verbo transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação. Se ele for VTD, aí você vai ter sujeito. Se ele não for VTD, aí o sujeito vai existir, só que de forma indeterminada, né? Com o VTD, ele continua existindo, mas de forma determinada, ok? Então é preciso que tomem cuidado aí com essa estrutura. Vou passar para vocês aqui. E, finalmente, o sujeito aqui inexistente. Vamos saber aqui, eu já vou ler para vocês, que eu comentei já na lousa, e quero que vocês tenham esta ideia aqui no nosso slide. Vamos ver então? Olha, oração sem sujeito, ou inexistente, como eu coloquei no título, lá no retângulo em cima, né? Apesar de ser um termo essencial da oração, o sujeito não pode existir em algumas orações. Olha que legal, né? São as orações de sujeito inexistente. Que bacana. Ou orações sem sujeito, como você queira dizer. O mesmo não pode acontecer com o predicado. Toda oração possui um. Então, a gente fala, professor, o sujeito e o predicado são termos essenciais, mas essenciais
quer dizer essência, né? Aquilo que não pode faltar. Mas você tem um caso aqui em que o sujeito não vai ser tão essencial assim, né? Está aqui. Você vai ter o predicado, mas você não vai ter aí o sujeito. Então, naquelas orações que eu coloquei ali, por exemplo, choveu muito ali. Você está vendo só o predicado, né? Choveu muito ali. Você não está vendo aí o sujeito, porque ele é inexistente, ok? Bom, voltando aqui. No caso de orações sem o sujeito, o processo que o verbo expressa refere-se a si mesmo e não pode ser atribuído a ninguém, pessoal, né? Então, se você disser, amanheceu chuvoso, anoiteceu rapidamente, quem amanheceu? Quem anoiteceu? Não é possível associar a ninguém, ao fulano, não há como. Por quê? Porque é indicativo de fenômeno da natureza, né? Então, a oração fica sendo sem o nosso sujeito aí, né? Em geral, são orações sem sujeito. Eu coloco para vocês aqui um item A. Eu vou ler bacaninha aqui para vocês. Olha, as que se referem a fenômenos da natureza. Exemplo, anoitece tarde no horário de verão. Quem anoitece? Não há. Oração aqui é sem o sujeito, né? Choveu muito ontem. Quem choveu? Ninguém choveu, né? Apenas aconteceu o fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito. São verbos aí indicando os fenômenos mesmo, né? Nevou durante a noite. Quem nevou? Não há um sujeito, impossível a atribuição para um sujeito determinado ou até indeterminado, porque não há condição aí de você associar, né? Bacaninha. Mais um exemplinho aqui que eu vou ler para vocês ainda. Aqui venta muito. Lembra aquela hora que eu coloquei aqui, olha lá, né? Quem que venta muito aqui? Ninguém. É apenas um fenômeno da natureza para nós aí, viu? Agora, o item B, as que expressam os verbos, né? As que apresentam, perdão, os verbos haver, eu até coloquei para vocês aqui, né? Haver, o fazer e o ser. Muitos candidatos, olha só, há muitos candidatos ao cargo. Quem que há? Ninguém. E candidatos, professor? Não. Muitos candidatos funcionam aí como objeto direto do verbo haver. Que a pergunta é, há o quê? Mas quem há? Não. Ninguém há. O verbo haver aí, ele está na sua impessoalidade. Não há como você achar aí um sujeito para ele. Faz 3 anos que eu trabalho aqui. São 2 orações. Veja bem, eu estou me referindo, está até lá em negrito, ao verbo fazer. O verbo trabalhar não, o sujeito é o eu, né? Determinado expresso. Agora, quem que faz 3 anos? Esqueça, né? Oração com sujeito inexistente. Não há aí quem faz os 3 anos. Legalzinho? E mais um detalhe aqui. Hoje são 10 de outubro. Quem que são aí os 10 de outubro? Não há. Ninguém aí, né? Ninguém são os 10 de outubro. Né? Oração sem sujeito. Professor, mas ele foi para o plural? Sim, é o único verbo da língua portuguesa em que pode ir para o plural na sua frase. Ele pode ir para o plural caso o seu complemento for plural. Isso não vai acontecer com o haver, isso não vai acontecer com o fazer, né? Mas sim com o verbo ser. Então, nada de 12 de setembro, por quê? São, nada de Olha o numeral 12, né? 5 horas, nada disso. São 5 horas, ok? Já são 3 horas, olha que direitinho a frase, né? Muito certinho aí. Já são 3 horas. E quem são as 3 horas? Ninguém. Oração sem sujeito. É 12:30. Quem é o 12:30 aí, né? Não existe. Então o aí está no singular, lógico, porque meio-dia, o numeral é meio-dia, é singular. Então você não tem aí que mandar para o plural o verbo ser. Independente disso, indicando horas, indicando distância, né? Como eu coloquei aqui para vocês na lousa, né? Indicando distância.
e dias do mês, a nossa oração aí, ela fica sendo com sujeito inexistente, ou se você quiser dizer, fica sendo uma oração sem o sujeito, ok? Legalzinho? Tá, eu vou dizer aqui para vocês então, eu trago a sinopse desta aula, que foi tipos de sujeito, o conceito de sujeito, que vocês tiveram aí, os tipos de sujeito também, né? Nós temos aí os tipos de sujeito que eu falei para vocês, o determinado, o indeterminado e também o inexistente, e eu coloquei para vocês aqui algumas exemplificações. Vou até voltar aqui para vocês, então vocês têm exemplos de cada um. Não pode se esquecer desse detalhe, mas antes de nós encerrarmos aqui, só vou deixar aqui, eu vou voltar à nossa tela, até antes de eu encerrar a aula com vocês, e eu quero aqui colocar para vocês um comentário que eu falei para vocês do sujeito composto e ele sendo oculto. Eu só falei, eu quero colocar aqui na lousa para vocês. E também o verbo na terceira pessoa do plural, quando escapa do sujeito indeterminado e cai lá em cima. Verbo na terceira pessoa do plural você pode ter aqui e aqui. Eu vou colocar exemplos para vocês, né? E o sujeito composto, se ele não tiver no contexto, você vai colocar que o nós, você vai cair no simples. Vamos saber como que isso funciona. Aí precisa de texto, hein, pessoal? Né? Vamos lá, que vai dar tempo de eu comentar com vocês aqui sim. Vamos ver aqui. Certinho? Então, vamos fazer uma frase aqui, em que ela começa com um sujeito composto, e lá na frente ele vai ser oculto. Vamos lá? Então vamos dizer assim, ó. Vamos colocar aqui, olha, eu, né? Vamos dizer assim, ó. Olha, eu e os alunos, ó, chegamos, como eu comentei aquela hora para vocês aqui. Eu e os alunos chegamos mais cedo, né? Olha só, à escola, né? Certinho? Olha só, né? E vamos colocar agora aqui, ó. E resolvemos, ó. E resolvemos eu e os alunos, e resolvemos os exercícios, né? Os exercícios juntos, né? Juntos. Ou seja, todo mundo ali em união. Aí nós vamos saber o seguinte, olha, professor, eu tenho quantas orações? Calma, você conta os verbos, a quantidade de verbo é a quantidade de oração. Eu tenho chegamos e eu tenho resolvemos. Então eu tenho duas orações. A primeira oração, eu e os alunos chegamos mais cedo à escola. Olha lá, vou até fazer um corte ali, né? Eu fiz uma oração coordenada, assindética. A segunda é assindética, né? Aí continua. E resolvemos os exercícios. Tá. Quem é o sujeito do chegamos? Ó. Eu e os alunos. Eu, núcleo do sujeito. Alunos, núcleo do sujeito. Vamos lá em cima então. Sujeito, né? Determinado, certinho? É simples? Não. Composto e ele está expresso. Eu abreviei lá em cima, lá. S, sujeito, né? D, determinado. C, composto, eu tenho dois núcleos, eu, alunos, e ele está expresso. Tá aí tudo bem. Só que na segunda ocorrência, vou fazer um vetor aqui, né? Na segunda ocorrência, aqui o resolvemos, ele está contextualizado. Então eu não posso falar, professor, o resolvemos, então agora vai ser simples, oculto? Nós não. Só se eu escrevesse, resolvemos os exercícios. Aí você pensaria no nós, um núcleo só. Ele vai ser simples e oculto, mas aqui não. Esse resolvemos, ele retoma por elipse o eu e os alunos. Então eu tenho sujeito, determinado, composto, ó. Composto, só que não está expresso. Olha lá, ele está
oculto. Eu só quero que vocês entendam que o sujeito composto oculto, ele precisa de um contexto para acontecer, né? Porque senão, se você colocar resolvemos, você vai pensar em quem? Em nós, né? Certinho? E o nós é uma palavrinha só. Aí você cai no simples, né? Certinho? Então, ali eu contextualizei. Agora eu vou contextualizar também um sujeito determinado na terceira pessoa do plural, para você não cair na confusão aqui e me colocar indeterminado, né? Coloque determinado na hora certa, mas também determinado na hora certa. Nós já vamos ver isso, vamos colocar aqui e vamos saber como que funciona. Eu vou escrever para vocês. Então, vamos fazer uma oração aqui? Olha, aliás, eu vou copiar a mesma, vou mudar o sujeito, ó. Vou tirar o eu, para que eu saia do nós, né? Vamos colocar assim, ó. Ela, né? E os alunos. Olha, gente, eu estou fazendo a mesma oração, eu só mudei o sujeito, que eu quero mostrar que a terceira do plural não vai trazer agora indeterminado, não. Ela e os alunos chegaram, olha que legal, que bom que vai ser a mesma oração. Chegaram, né, mais cedo, certinho, à escola, muito bem, e, agora vem, resolveram. Tomar cuidado, gente, olha o resolveram, que ele está na terceira pessoa do plural, mas vocês vão entender aí, que além de ter um referente, esse referente ainda fica oculto, olha só, né? E resolveram os exercícios, e resolveram os exercícios juntos. Perfeito, gente? Vamos lá então. Eu vou colocar aqui agora a nossa classificação do sujeito. Bom, quem aqui chegaram? O sujeito aqui, né? Olha só. Tudo igual. Até aqui é uma oração e o resolver o exercício juntos, uma outra oração. Ela e os alunos, então eu tenho aqui sujeito, né? Normal aqui, certo? Sujeito, ele é determinado e ele aqui, ele é composto, tudo bem, né? Ele é composto e ele está expresso na frase, tá? Então, cuidado para não pegar o resolveram aqui e falar, professor, agora mudou para indeterminado? Não, está dentro do texto, ele vai ser aquilo lá, sujeito, determinado, composto também igual em cima, mas ele está oculto. Então, cuidado para você não achar que tudo que você for jogando aí na terceira do plural, você vai ter como sujeito indeterminado, não. Eu já disse que a terceira pessoa do plural, ela pode aparecer aqui, sim, mas pode aparecer lá em cima, sim. Agora, vamos fazer com um único núcleo, como sujeito simples, né? Eu vou colocar aqui, ó. Olha, eles, né? Vamos dizer assim, ó. Eles saíram, ó. Eles saíram da casa, e deixaram, olha só, e deixaram um aviso, né? Vamos lá, né? Mais um exemplinho em que você vai ter o segundo verbo, também na terceira pessoa do plural, e não vai cair aqui no indeterminado, né? Vai cair no determinado, porque você tem aqui toda uma contextualização. Então vamos lá, eles, ó, eles, vou até puxar um vetor para cá, né? Sem problema, sujeito determinado, só que ele é simples e ele está expresso, sem nenhum problema, ninguém acha que iria errar uma coisa dessa, tá? Agora o problema é o deixaram. Eu tenho duas orações, ó. Eles saíram mais cedo, deixaram um aviso, né? Não vai me cair na besteira de colocar ali para o deixaram, o de cima para o resolveram, como indeterminado, pessoal. Eles estão dentro de um contexto, dentro de um tópico frasal, em que há uma referência
determinada. Você tem um referente, né? Olha lá. Existe um referente, ele não está sem. Ali está com referente. Então vamos aqui. Olha, e o deixaram. Olha só. Sujeito, viu? Determinado, certinho? Ele é simples, porque é o eles, só que ele está aqui, então, oculto. Olha só, então você tem aí no português, vamos dizer assim, sujeito determinado e também sujeito indeterminado, com verbo na terceira pessoa do plural. Você também tem verbo com partícula C, trazendo o sujeito determinado, mas isso tem que ser só com VTD, e trazendo o sujeito indeterminado, aí não pode ser VTD, né? Certinho? E cuidado com o sujeito composto, ele pode aparecer oculto, vocês viram, né? Para ele aparecer oculto, tem que antes existir algo contextualizado, ok? Pronto, estudamos assim todos os tipos aí de sujeito que a nossa língua tem, né? Determinado e todos os seus, né, seus subdivisores, o indeterminado também com os seus itens que subdividem esse indeterminado, e é claro, aqui o inexistente, que também com os itens, os dois itens que eu coloquei aqui, indicativos aí de fenômenos da natureza, ou indicativos de uma impessoalidade, e que vão trazer para nós, como eu coloquei aquela hora aqui, vão trazer para nós as orações chamadas de orações sem sujeito, ou sujeito aí inexistente, ok? Olha, eu já vou deixar assim, bem claro para vocês, na nossa próxima aula, eu quero trazer para vocês tipos de predicado, vou aí fazer com vocês tipos de predicado, e já quero trazer também para a aula do tipo de predicado alguns exercícios sobre tipo de sujeito. Eu quero corrigir com vocês alguns exercícios de algumas bancas que trouxeram para nós, vamos dizer assim, este tópico aqui para concursos públicos, para vocês já enxergarem como que isto funciona no português. Além dos exemplos que eu dei, mas nós vamos sistematizar isso junto com sujeito e predicado, já fazer os dois, e aí eu já começo e coloco alguns exercícios sobre isso para vocês, ok, gente? E aí, terminando o predicado, nós vamos entrar ali nos termos integrantes, acessórios e também os termos aí, o termo independente da oração. Só vou devolver aqui a tela para vocês. Está aí então a nossa aula de hoje. Deixá-los-ei aqui neste momento, e a gente encerra por aqui, e eu volto com vocês para a nossa próxima oportunidade aí, ok? Tudo de bom e até mais para a nossa próxima aula de português, lembrando, dando continuidade à nossa análise sintática, viu? Tudo de bom, até mais, protejam-se ainda, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.